Hoje eu quero conversar sobre por que que os artistas anônimos, os artistas pequenos, muitas vezes não obtêm resultados de um trabalho musical, de um trabalho artístico. Na maioria das vezes, quando você conversa com um músico, eh, músicos muitas vezes são pessimistas, no sentido de, colocar culpas, né, de determinadas questões, em tudo que está à sua volta, né. Então, por exemplo, eu não consigo crescer com a música, né. Eu sempre ouço isso, né. "Ah, a música é muito difícil, na música tem uma panelinha, hã, eh, existe muita máfia, né, eu não consigo acessar o artista grande". Então são termos que existem, né, que muitas vezes o músico adota, né, e ele cria esse pensamento, esse paradigma, só que ele aqui nesse canal em especial, como a gente aborda muito sobre a questão espiritual e a música, né, a gente faz essa relação, então existe uma teoria, claro que é muito importante frisar aqui que eu não sou o dono da verdade, né, a gente compartilha essas informações na intenção de auxiliar pessoas. Você não é obrigado a acreditar no que eu estou falando, mas se tiver alguma coisa interessante naquilo que eu estou falando, né, que possa ser de ajuda para você, né. Eu tenho muitas informações para passar aqui, mas eu quero falar em relação a essa coisa de resultados, né, essa coisa voltada para as intenções de um cantor. Quando a gente trabalha na música, a música ela é uma ferramenta diferente de tudo ou de todas as áreas que a gente conhece, porque, vamos lá, eu vou tentar resumir aqui, tá, para não entrar em questões muito técnicas. Deixa eu virar minha câmera aqui, acho que fica melhor de frente assim, né. Eh, Quando você canta, ou quando você fala, quando você toca lá uma corda do seu instrumento, do violão ali, aquilo gera um som. Por que que gera um som? Porque vibra, certo? Essa vibração dentro do campo, né, universal físico aí, matemático, enfim, aquele som ele se propaga no vácuo. Então no som existe uma informação, tá? Todo som produz uma informação. E se tem uma informação, né, nós podemos converter isso em outras questões, em outros tipos de informações. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tô falando, né? Eu vou dar um exemplo aqui na minha própria fala. Isso gera um som. Com o som, no caso da questão falada, existem palavras e eu tô passando uma mensagem. Se tem uma mensagem, tem uma informação. E uma coisa interessante é que o som, quando ele vibra, se isso vibra, tem movimento, certo? E se tem movimento, isso tem o quê? Uma energia. Ou seja, o som também possui uma energia, tá? Porque tudo que tem movimento precisa de uma energia para movimentá-lo, ou movimentá-la, né? Então o som ele funciona dessa maneira. Tudo no universo é baseado nessas questões de frequência, energia e onda. A música tem tudo a ver com isso. Por que eu tô falando isso, né? Porque tudo que você fala, não tô falando de lei da atração, tá? A lei da atração não é baseada nisso, né? Na verdade, é a lei da atração que copia essas informações que eu tô te passando aqui. Então, tudo que você fala de maneira negativa, não que seja a sua intenção, mas é o paradigma que você está acostumado a ouvir, a falar, etc. Né? Então, aquilo se torna uma verdade para você. Tudo que você reclama, tudo que você, enfim, negativa em cima daquilo, se torna uma realidade. Ah, na música tudo é difícil. Tá vendo? Então você está trazendo isso para você, né? Sendo que não é assim. Por exemplo, eu é, eu sou um produtor musical, né? Inclusive, meu nome é The Oliver, tá? Dafferson, mas o pessoal me apelidou de The Oliver. Tá aí no primeiro link da descrição o nosso canal principal. Quem me acompanha já há alguns anos vê o nosso crescimento aqui, né? E esse crescimento ele se dá justamente pela nossa forma de pensar. A gente vive na mesma situação, na mesma circunstância, na mesma sociedade, enfim, com os mesmos problemas, por assim dizer,
em comum aí, tanto eu quanto você, tá? A gente desfruta dos mesmos desafios da vida. Porém, perceba que algumas pessoas crescem e outras não. Então, nesse canal, a gente passa muito essa explicação do porquê dessas coisas acontecerem, né? Claro que né, como é um canal mais voltado para a espiritualidade, a gente aborda esses temas aqui é, visualizando por esse ângulo, né? Eu tô lendo um livro aqui de um, de um cara espetacular, né? O Hélio Couto. E ele fala algumas coisas interessantes que eu quero ler para vocês aqui, ó. Como o todo está em tudo, ele fala todo se referindo a Deus, tá? Por quê? Porque, na verdade, o termo Deus, ele meio que virou uma coisa. Ah, Deus. Né? Virou uma coisa assim, muito genérica. Então ele adota um termo para se referir ao Criador, a Deus, né? Como sendo o todo. Por quê? Porque o todo está em tudo. E é inclusive o que ele fala aqui, ó. Como o todo está em tudo, ele também está na centelha divina que está dentro de cada ser. Então ele sabe a atitude do ser. Qual é a intenção do ser? Se o ser está tentando manipulá-lo, ele, no caso todo, sabe, Deus, né? Ele sabe o que está acontecendo, então ele para e espera soltar. O soltar sincero. Calma aí, é porque na verdade ele usa alguns termos aqui que não tem como explicar agora, né? Nesse vídeo, porque não é o tema desse vídeo. Mas enfim, vamos lá, vamos continuar. A gente vai abordar muito esses pontos aqui, esses temas do livro aqui, né? Aí ele diz aqui, ó, o todo não pode ser manipulado. Ele é tudo o que existe. Não é? Ou seja, Deus ele não pode ser manipulado. A parte não pode manipular o todo. Ou seja, nós, que somos a criação, não podemos manipular o todo. Como isso é uma realidade e o que efetivamente acontece na vida prática, a parte resolve esquecer que o todo existe e nega a existência. Nega que funcione desta forma e assim por diante. É por isso que o ego, e isso aqui é o que mais está, digamos assim, amarrado no músico, né? O ego, né? É por isso que o ego faz de tudo para esquecer que o todo existe. O ego não se questiona de onde veio, o que está fazendo e para onde irá. Essas perguntas desconfortáveis são deixadas de lado, somente importa o aqui e agora. Isso aqui é muito voltado para a parte da música, né? Porque o músico ele é justamente isso aqui. O ego é uma coisa que está intrínseca dentro do ser humano, né? E na música o cara eu sou compositor, eu tenho 200 músicas, né? Minha música é muito boa. Então ele fica muito preso nessa questão material, né? Eu quero liberar minha música, eu quero vender minha música, né? Então ele tá deixando o ego levar, né? Deixando o ego tomar de conta daquilo que não deveria ser, né? Certo? Então ele está mencionando aqui, o ego não se questiona de onde veio, o que está fazendo e para onde ele irá. Essas perguntas desconfortáveis são deixadas de lado, somente importa o aqui e agora. Essa é a única forma de escapar do todo. Bom, o todo não assumirá jamais, então. Aliás, o todo não assumirá jamais. Então, quando a pessoa acorda na próxima dimensão, ela vê que toda essa tentativa de ignorar o todo não deu em nada. E tem que começar tudo de novo, considerando os débitos e os créditos. Agora vai chegar no ponto mais importante aqui desse vídeo de hoje. Por isso que levará milênios e milênios e milênios para evoluir. Centenas de milênios para evoluir, talvez, né? Cada caso é um caso. Cada existência é feroz. Basta ver o que acontece nesse planeta. A história está documentada em pelo menos 6.000 anos e nesta documentação basta ver o que foi feito para se ter ideia da resistência que existe a se aceitar a vontade do todo. Calma que a gente vai entender o ponto desse vídeo de hoje, tá? Os seres de luz, seres de luz são amorosos. Eles têm compaixão e querem ajudar de todas as formas possíveis e imagináveis nesse processo. Já os seres contra a luz acham que isso é uma fraqueza dos da luz. Ter a emoção do amor, a compaixão do amor incondicional, eles acham que isso é algo horrível, que é uma fraqueza, porque o que vale é o poder, a força, o domínio, o controle.
o preço que se paga para forçar esse controle, manipulação, domínio de território, essa luta incessante por poder é imenso. O preço que se paga para vivenciar um pouco disso, preço em todos os aspectos físicos, emocionais e mentais, espirituais, é indescritível. Então perceba que, agora trazendo essas informações aqui para o lado da música. A música, ela não é um instrumento apenas de ganhar dinheiro. O dinheiro, ele é muito relacionado com a matéria, né? Então, às vezes a pessoa fica, eu quero vender, eu quero crescer, eu quero ser um produtor musical, eu quero fazer show, eu quero ganhar dinheiro, né? Não que seja errado, gente, é evidente que precisa haver esse equilíbrio, tá? Né? Só que quando a gente se depara ou a gente se concentra só de um lado, na questão material, a gente não consegue crescer. Então esse livro aqui, e aqui no canal a gente fala muito sobre essa questão de soltar. É uma expressão muito usada nesse mundo espiritualístico, né? Soltar. Né? Você não pode, por exemplo, imagina que você quer liberar uma música, você fica ligando para um cantor. Ou aquele cantor fica ligando para o empresário toda hora. Solta, ó, você coloca à disposição e solta. Então é uma técnica que é utilizada nesse livro aqui para que as coisas comecem a dar certo, né? Não se preocupar demais, claro que tem que ter um equilíbrio. A preocupação é uma coisa natural, normal do ser humano, né? É até elogiável, porque se você se preocupa com alguma coisa, é porque você quer, né? Você tem digamos, está dando certa atenção para aquilo. Mas a arte de soltar é um processo importante para quem quer evoluir, para quem quer progredir. E na verdade, quando você solta, é aí que aparece o empresário, é aí que aparece, né? O cara querendo gravar sua música. Então a arte de crescer na música é você soltar, não se preocupar demais, tá? Tem que ter um equilíbrio, tá bom? Espero que esse vídeo tenha sido de utilidade, né? E na verdade, só pra gente concluir, quando aqui fala sobre o todo, né? Existe uma questão de crédito e débito no universo. Quando quando Deus te dá alguma coisa, vamos usar o termo todo aqui, quando o todo, o universo, né, te dá algo, sem que nem você mereça, sabe aquela coisa assim? Você tem um débito. Aliás, você tem um débito com Deus. E aí, quando você faz algo a alguém, você pagou aquele débito. Você tem agora um crédito. Então, o universo ele funciona dessa maneira. Deus te dá algo, você faz algo de bom para alguém, então você pagou aquele débito, certo? É assim que funciona o universo. A gente resolveria todas as questões do mundo, e também a gente, aqui no caso da música, né? No lado musical, se a gente pensasse dessa maneira, né? Eu vou fazer o bem para o próximo, né? E isso é uma maneira de pagar a Deus. Por isso que quando o artista ele vai cantar, agora é porque é muita informação para passar, mas eu prometo que eu vou falar isso aqui nos próximos vídeos. Quando o artista sobe no palco, ele canta, ele tá fazendo bem, sem que ele saiba. Às vezes o cara ele nem tem essa coisa espiritual na vida dele, né? Mas ele tá fazendo bem. Então, sem querer, sem saber, ele tá pagando uma dívida também. Porque ele tá alegrando o público, existe aquela energia. Lembra do que a gente falou aqui no vídeo? A frequência, o som, a informação no som possui energia, você tá passando isso para as pessoas. É por isso que o artista grande ele sempre cresce e não vai parar nunca, né? Claro que tem, só pra gente finalizar, prometo que eu vou finalizar agora, tá? Existe o lado físico da matéria e o lado invisível, espiritual. Claro que tem o lado físico, o lado errado também, de alguns artistas grandes que a gente vai comentar nos próximos vídeos, mas não vou me delongar mais. Se inscreva no canal, ative o sininho, espero que tenham gostado desse conteúdo, que possa servir de instrução. Um abraço e até os próximos vídeos.